Sabe quando você está assistindo algum filme e de repente acontece uma grande reviravolta, né? Um acontecimento que você não esperava, quando você está assistindo você faz aquela cara de surpresa, tipo, oh meu Deus, eu não esperava por essa. É justamente o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Gustavo Belotto, aqui no Crítico Sem Créditos. Hoje eu vou trazer pra vocês 5 filmes que têm grandes reviravoltas, os famosos plot twists. Mas sabe qual que é o tipo de plot twist que infelizmente acontece muito? São aquelas pessoas que assistem o vídeo, gostam do conteúdo, mas não se inscrevem, não dão um like no vídeo, né? Não assinam o sininho das notificações. Então não seja esse tipo de pessoa, não faça esse tipo de plot twist. E obviamente que esse vídeo vai ter bastante spoilers, né? Grandes spoilers. Então se você não quer estragar sua surpresa, eu recomendo que você assista o filme primeiro, depois volte aqui no vídeo para tirar suas conclusões. Porque eu vou dar uma visão geral sobre o filme, mas depois eu vou comentar o plot twist em si. Então assista por sua conta e risco. E por acaso você tem problemas de insônia? Se você tem, eu conheço um cara que tá pior do que você, que é justamente o personagem do Christian Bale no filme O Operário, né? Que ele interpreta um operário ali, como o título já diz, que ele tá com problema de insônia, acho que ele não dorme há mais de um ano no filme, e ele tem uma transformação corporal muito bizarra, né? O Christian Bale perdeu não sei quantos quilos pra interpretar esse papel, e o bizarro é que logo depois ele ficou gigantesco de novo pro Batman, ou seja, um cara que se entrega bastante fisicamente pros papéis. E a gente vai acompanhar esse personagem chamado Trevor, né? Interpretado pelo Christian Bale, que ele é totalmente atormentado, ele tem algumas visões meio paranoicas, inclusive com um ser, um tal de Ivan, que meio que atormenta ele. E o plot twist desse filme é que o tal do Ivan, aquela figura que ele vê, realmente não existe, é uma coisa da cabeça dele, que é meio que um simbolismo pra culpa, porque a gente percebe que o personagem do Trevor, no passado ele foi responsável pela morte de uma criança num acidente. Toda aquela paranoia, aquele sentimento que ele tem de perseguição, é o reflexo dessa culpa reprimida por causa do que aconteceu. Eu sei que talvez esse negócio do personagem não existir não seja o plot twist mais original de todos, vários filmes já utilizaram isso, mas o que eu gosto em específico nessa obra é que essa parte da culpa é meio que uma metáfora, a gente consegue achar um simbolismo pra isso. Então, por exemplo, curiosamente, quando o personagem realmente consegue aceitar aquilo que ele fez, ele volta a dormir, ou seja, aquele que era o problema. E se você gosta de viagens no tempo, O Predestinado é um filmaço que eu posso te indicar, com uma trama maluca, envolvente e bastante surpreendente. E aqui na trama a gente vai acompanhar o personagem do Ethan Hawke, que ele é meio que um agente temporal e que tá buscando um terrorista que meio que tá migrando nas linhas temporais. E nesse meio tempo ele vai encontrar num bar o personagem do John, que vai se mostrar muito mais próximo do que ele imaginava. E pensa numa reviravolta maluca, porque a gente vai perceber que o John, a mulher e o terrorista são exatamente a mesma pessoa. E toda a trama desse filme, na verdade, é um grande paradoxo temporal, porque na verdade o John, que é apresentado, ele nasceu como mulher, aí ele fez uma cirurgia, se tornou homem, depois viajou no tempo e se apaixonou por si mesmo. Dessa união ele deu origem a si mesmo novamente e no futuro se transformou no vilão que ele mesmo tenta capturar. Bizarro, mas faz sentido dentro da trama. E nem precisa dizer porque esse plot twist é surpreendente, né? Porque ele meio que pega esse conceito de paradoxo temporal e coloca na 8ª potência. E agora um filme que tem um debate polêmico, porém que eu acho muito interessante, que é a pena de morte, porque a gente vai falar do filme A Vida de David Gale. E aqui na trama a gente tem o Kevin Spacey, que interpreta o personagem do título, que ele é um ativista ali contra a pena de morte, só que ele tá sendo acusado de ter assassinado a colega dele. E a gente vai ter no elenco também a Kate Winslet, que interpreta uma jornalista que tenta a todo custo provar a inocência do David Gale. E agora a pergunta que eu te faço, até onde você iria pra tentar provar o seu ponto de vista? E é exatamente isso que eles fazem aqui nesse filme, eles vão até o extremo pra tentar provar o ponto deles em relação à questão da pena de morte, porque a gente vai perceber que na verdade o David Gale é sim inocente, tudo aquilo foi armado por ele e pela suposta vítima. Eles queriam provar o ponto deles que sim, uma pessoa inocente pode ser executada, ou seja, o sistema é falho. E eu gosto bastante desse plot twist muito por causa da temática, né? Essa temática sensível da questão da pena de morte, e efetivamente eles conseguem passar essa mensagem. Eu sei que eles tiveram que pagar um preço caro pra isso, mas conseguiram provar que o sistema falhou, ou seja, o sistema matou um inocente. Imagina que você começa a observar que as pessoas ao seu redor começam a ficar meio estranhas, mais frias, né? De um jeito mais seco, mais mecânico. Eu sei que tem lugares que as pessoas são assim, inclusive, mas não é o caso aqui. As pessoas eram normais e começam a ficar diferentes. E é exatamente o que acontece no filme Invasores de Corpos de 78, né? O filme esse que é um remake de um clássico de ficção científica dos anos 50. E o filme é exatamente sobre isso, uma invasão alienígena, só que silenciosa, uma abordagem um pouquinho diferente, que eu particularmente acho até mais assustadora. Então os protagonistas, interpretados pela Brooke Adams e pelo Donald Sutherland, vão ter que se revirar aqui pra tentar sobreviver no meio dessa caótica situação. Ah, inclusive também tem a participação do Jeff Goldblum, bem novinho aqui, numas cenas bem nojentas. Mas esse vídeo é sobre plot twists, e aqui acontece uma cena muito icônica, mais pro final do filme, inclusive acho que é a cena que encerra o filme, que depois de toda aquela jornada do personagem do Donald Sutherland, a gente pensa que ele realmente conseguiu, de repente, vencer aquele grupo de alienígenas. Eis que numa cena muito impactante, a gente percebe que uma personagem reconhece ele na rua e vai tentar falar com ele, só que ele faz essa cara e demonstra que ele já virou uma cópia, depois de tudo que ele passou. E o que é legal desse plot twist é que ele realmente pega a gente de surpresa, né? Porque um pouco antes disso no filme, a gente percebe que o personagem do Donald Sutherland, ele meio que botou fogo no covil dos extraterrestres, só que a gente não vê a conclusão dessa cena e o negócio fica meio aberto. Eis que chega essa cena
totalmente impactante. E pra fechar essa lista, se você gosta de uma película espanhola muito envolvente, eu vou te indicar O Corpo, de 2012. Filme este que eu acho que nem é tão reconhecido como deveria. E aqui na trama a gente percebe que um corpo sumiu do necrotério e o principal suspeito é o marido da suposta defunta. Esse cara vai ser interrogado basicamente o filme inteiro em busca de uma confissão. Esse filme é dirigido pelo Oriol Paulo, que de nome eu também não ia saber, mas ele foi responsável pelos filmes Durante a Tormenta e Um Contratempo, os filmes excelentes também com reviravoltas, que talvez eu possa citar nesse quadro inclusive. Mas qual que é o tal do plot twist em questão? A gente vai ter que voltar um pouquinho aqui na história, porque fica claro pra gente que sim, o marido envenenou a esposa, só que começa a acontecer um monte de coisa ali suspeita e a gente começa a pensar, será que essa mulher tá viva? E em formato de flashbacks a gente vai vendo que a relação entre eles era meio estranha, inclusive ele tava com uma amante ali e ela suspeitava disso. Só que a gente vai descobrir que o policial que tava investigando esse caso tem muito mais envolvimento com o marido do que a gente pensava, porque a gente vai descobrir que no passado esse policial perdeu a esposa num acidente de carro, e adivinha quem tava dirigindo o outro carro? Justamente o marido e a suposta esposa defunta, que obviamente na época ainda não era defunta. E mais revelações vão surgir, porque a gente vai descobrir que esse policial também tinha uma filhinha que inclusive presenciou aquele acidente. E sabe quem era essa menininha? Sim, justamente a amante do marido ali, ou seja, tudo aquilo foi um plano pra se vingar desse cara. E falando assim, eu sei que parece meio novela mexicana, uma coisa muito rocambolesca e tal, mas do jeito que o filme narra, do jeito que ele traz os fatos, realmente é bem interessante e pega a gente de surpresa, porque durante todo o filme a gente fica pensando, será que ela tá viva ou não? A gente nem imaginar que o segredo é outro. Mas é isso, pessoal, esse foi meus 5 filmes aqui com reviravoltas surpreendentes. Comente aí se você gosta desses filmes, se você gostou desse plot twist, como foi a reação de vocês quando assistiu. Aproveite também e comente outros filmes com plot twist que de repente eu trago aqui pra comentar nesse quadro do canal. Pedindo rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like que ajuda bastante, assine o sininho das notificações pra saber as novidades antes de todo mundo. Aproveite também e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!